Mas os trabalhos são bem complementares, né, na Uhum. verdade. O psicólogo, ele faz uma parte comportamental, né, e o psiquiatra a parte orgânica, principalmente, né, embora a gente possa fazer também a parte comportamental, mas a parte orgânica, tem algumas doenças orgânicas, a gente vai conversar sobre isso. Hum. E aí o psicólogo, né, faz a parte médica, basicamente isso, mas são bem complementares. É difícil a gente tratar alguém sem, né, esse acompanhamento psicológico em conjunto. Uhum. É um É, estigma, Saulo? com certeza, né? E tem uma certa razão disso, porque a psiquiatria, ela era uma espécie de patinho feio, assim, da medicina, né? Se a Hum. gente pensar que até 1950 a gente não tinha nenhuma medicação psiquiátrica, então realmente as medidas que existiam para tratar os pacientes, especialmente os mais graves, eram medidas muito aquém do restante da medicina. Hum. E aí, de 1950 para cá, com a evolução, né, das medicações, da tecnologia, dos exames de imagem, aí a psiquiatria começou a ganhar mais espaço e até mais respeito, eu diria, dentre as outras especialidades médicas. E aí ficou esse tabu de que o psiquiatra seria para pessoas loucas ou malucas, que inclusive são palavras que a gente nem usa, né? Não Uhum. são palavras técnicas assim que estão no nosso linguajar. Mas ficou o estigma. E quebrar esse estigma é fundamental. Então, hoje a gente sabe que muitas e muitas pessoas vão ao psiquiatra porque a gente tem outros transtornos que se tornaram muito comuns, como a ansiedade, como a Hum. depressão, como o burnout. Dificilmente alguém que está nos assistindo aqui, ou a própria pessoa não tenha algum desses, ou algum familiar, alguém que ela conheça não tenha, né? Então é fundamental a gente quebrar esse estigma aí. E psiquiatra sempre trabalha com remédio? Essa era justamente a pergunta É que eu ia me fazer, porque eu acho É, que na minha cabeça a separação, que eu acho que é a separação que todo mundo faz é o psicólogo, né, ele faz uma terapia, ele faz um acompanhamento, né, de acordo com certas técnicas e tal, e o psiquiatra é o que receita algo, sei lá, mais pancada, se o cara estiver precisando de um acompanhamento também médico, de um suporte, alguma droga ali para poder dar algum suporte para o ou paciente. não é É isso? isso? Não ó, o é? Saulo comentou de medicação, mesmo quando surgiram as medicações, elas tinham muito efeito colateral, né, a gente chama de droga suja, elas atuavam em muitos receptores, e aí também manteve o estigma, porque daí as pessoas ficavam muito sonolentas, sedadas. Uhum. Então até hoje a gente recebe, né, o Saulo provavelmente também: "Ah, eu vou tomar remédio, mas eu vou ficar dopada, eu vou ficar", e hoje não mais, né, a gente Uhum. tem medicações que, enfim, a pessoa toma e ninguém nem percebe. Então aí manteve o estigma mesmo depois do início do tratamento. Mas em relação a isso, também não, né, o psiquiatra muitas vezes ele não medica, porque a gente tem exemplo, vamos pegar uma doença específica, a ansiedade. A ansiedade, dependendo da intensidade, a gente classifica em leve, moderada e grave, até moderada a gente pode tratar com outras medidas, suplementação, que é uma coisa que a gente faz Hum. bastante, atividade física, enfim, uma mudança de estilo de vida que a gente orienta, sono, então não necessariamente medicação. E também faz esse trabalho dinâmico, né, psicodinâmico, que é uma espécie de psicoterapia também, que a gente faz em conjunto, então não necessariamente medica. E todas Hum. essas doenças, tipo ansiedade, depressão, burnout, que a gente vai falar aqui hoje, são classificadas como doenças da mente. Assim, a gente tem algum tipo de classificação? É uma doença que origina-se na mente, assim? É uma coisa. É a grande discussão, né? Onde é que termina a mente, onde começa a parte orgânica, onde começa o cérebro ali Uhum, a interferir. Só que, sinceramente falando, esse limite, na minha opinião, ele nunca vai ser tão preciso assim. E uhum, aí você estava perguntando sobre, se a gente, se o psiquiatra, ele é esse que medica, né? Por que que tem essa imagem? Porque os psiquiatras foram para esse caminho. E, uhum. infelizmente, eu diria que talvez a maioria dos profissionais tem só esse recurso para oferecer para seus pacientes, porque ficaram numa visão num reducionista ali do biologicismo, né? Hum. Uhum. De chega uma pessoa ali na frente O dele remédio resolve. e o remédio resolve. E a gente sabe, por exemplo, eu gosto de ter uma visão do ser humano em três grandes áreas, né? A área biológica, fundamental, neurônio, neurotransmissor, hormônios, né? Tudo isso existe de fato. A gente tem uma matéria e essa matéria obedece leis físicas e químicas e pode haver um desequilíbrio, né? E a gente tem recurso para recuperar isso. Agora, o ser humano não é só matéria. O ser humano tem seu aspecto psicológico. Aí a gente está falando de temperamento, de personalidade, de traumas de infância, de história de vida, de narrativa pessoal, a história que eu quero escrever para mim. E eu ainda acrescento um terceiro ponto que eu chamo de transcendente.
que são os nossos valores, né? Aquilo que guia as nossas decisões, aquilo que faz com que a minha vida tenha sentido. Então, para mim, eu não consigo atender um paciente hoje sem olhar para todos esses três aspectos. Agora, infelizmente, a Paula também compartilha dessa visão, né? Infelizmente, nós somos a minoria, né, dos profissionais. Mas imagino que a gente esteja virando aí uma página nesse sentido e aqueles que não tiverem essa visão vão ficar para trás porque os pacientes já estão percebendo isso e já estão querendo ser olhados como um todo que é o ser humano. Que eles são de fato, né? Exato. É possível que o corpo esteja alinhado, façam-se exames e aí se perceba que não existe nada muito desbalanceado e ainda assim a pessoa esteja incorrendo em algum problema. Não é? Com certeza. Inclusive, respondendo essa parte da etiologia, a gente não tem etiologia definida de quase nenhum dos transtornos mentais, por isso que não chama doença, né? A gente chamou de transtorno, de síndrome, porque ninguém sabe exatamente de onde que originou. Mas pode, o Saulo deve receber também, a gente recebe muito sofrimento no consultório, que não é doença. É sofrimento, a pessoa está em algum estágio da vida que ela precisa resolver alguma coisa, ela está em um sofrimento psíquico, ou até transcendente, né? Enfim. E aí ela tá com sofrimento, é isso. Não deixa de ser algo que merece um tratamento, né? Ela realmente precisa de atenção, ela precisa de ajuda naquela passagem que ela precisa fazer. Mas não é uma ajuda necessariamente biológica, digamos assim. Então, sim, às vezes a gente faz. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz mediante uma queixa é excluir uma causa orgânica, enfim, uma depressão, por exemplo. A gente exclui um transtorno de tireoide, anemia, né, deficiência de vitamina D. Aí, então, a gente tem algumas etapas para chegar lá. Algumas vezes passa por todas e a gente vê que realmente é um sofrimento, que a pessoa precisa de uma ajuda mais dinâmica, psicológica, nessa segunda ou terceira esfera do ser humano. Mas só para que eu entenda, me perdoe a ignorância de insistir. Uma vez que a gente tira essa parte biológica, o que diferencia na prática o psiquiatra do psicólogo? É linha de tratamento? Como que é? Sim, eu diria que sim. Seria, ao meu ver, uma questão de base antropológica. Se você se pretende se colocar como profissional diante de alguém que sofre, você obrigatoriamente precisa ter um conceito do que é uma pessoa. Porque como é que você quer ajudar alguém se você não tem um norte, né? Sim. E essa base antropológica, por exemplo, a gente sai da faculdade, a gente sai da residência de psiquiatria com a visão, ao meu ver, estritamente biológica. E todos esses outros conhecimentos a gente busca por nós mesmos, em outras formações e tudo mais. Mas alguns buscam, outros não. E aí tem aquela história, né? Se você só tem um martelo, todo problema vai ser prego. Você vai tentar resolver todos os problemas com aquele recurso ali que você está acostumado a usar. Então, eu diria que essa diferenciação, Lara, hoje, cada vez mais depende da visão do profissional. Que tipo de profissional que você está procurando. E, doutor Saulo, ainda tem também o psicanalista, né? Onde é que entra o psicanalista nesse bolo todo, assim? Um psiquiatra, ele pode ser psicanalista, só um psicólogo, ele pode que é psicanalista, é uma outra área, assim, totalmente diferente, o cara não é nenhum nem outro, como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode ser psicanalista, né? Fazer a formação em psicanálise, médico, psicólogo, engenheiro, advogado, enfim. É uma formação à parte, né? Mas eu ia falar justamente, complementar o que o Saulo disse, em relação a isso, né? Da diferença entre psicólogo e psiquiatra, que os psicólogos, eles são estimulados na faculdade a já seguir uma linha específica. Então, eu sou psicanalista, eu quero ser psicanalista, enfim, eles seguem uma linha específica desde a época da formação. Então, ele fica com uma ferramenta, né, terapêutica, digamos assim. Só aquela linha, é muito pouco. Então, eu vou para Freud, eu vou para Jung, eu vou para Reich, é isso, assim, né? E nós acreditamos, né, o Saulo compartilha com certeza, que todas as linhas, a gente precisa saber todas elas e lançar mão em momento específico para paciente específico de cada uma delas. Então, se a gente, né, se eu me limito a uma e me nomeio que eu sou psicanalista, por exemplo, eu vou conseguir ajudar um perfil específico de pessoa num momento específico da vida dela. É desse tamanho. Entendi. Então, eu acho que tem essa diferença também, além de antropológica, essa questão que a gente, embora saia com uma visão muito orgânica, biológica, a gente não tem essa necessidade de, escolher uma linha lá na faculdade. Então, a gente estuda, né, um pouco mais em relação a isso. E eu
o pessoal tá sendo estimulado, né? O Saulo falou, vai acabar sendo engolido essas pessoas que não têm essa visão. Mas eu também vejo falando isso, que o que trata é a personalidade do terapeuta. Enfim, várias pessoas falaram isso de uma forma diferente há muitos anos, né? Eu também tô tendo um certo cuidado, não sei se o Saulo concorda comigo, que tem muita gente nova vindo, deixando um pouco de lado a parte técnica. Bom, Exato. então eu vou me formar como pessoa, vou ser uma baita de uma personalidade e não preciso estudar tanto a parte teórica, entendeu? Eu tô sentindo isso. E precisa, né? Nem Ela não tanto é ao céu, suficiente. nem tanto à terra. Ela não é suficiente a parte teórica, né? Mas a gente precisa. Então eu tenho notado isso, o pessoal dando uma negligenciada na parte técnica. Você também, Saulo? Ah, com certeza. E aí é até um contrassenso, porque quando você está formando a sua personalidade, em determinada etapa, o seu objetivo é dominar uma ferramenta, dominar uma habilidade e colocar aquilo a serviço dos demais. Essa é a sua motivação. E é algo que até o Adler, o Alfred Adler, fala muito sobre isso, né? Que a solução para muita neurose, para muito complexo de inferioridade, nada mais é do que você desenvolver essa habilidade, colocar a serviço dos demais, elevar essa habilidade à excelência e ser reconhecido por isso. O complexo de inferioridade foi embora. Então, é difícil acreditar que alguém formou bem a personalidade ignorando a técnica daquele serviço que ele se propõe a fazer. Então, eu gosto muito dessa frase. Essa frase, muitos atribuem a Frankl, né? Essa ideia de que o que trata é a personalidade. Realmente está num livro do Frankl, mas é o Franz Alexander que dá essa frase e o Frankl referenda, né? E eu complementaria dizendo que é necessário ter uma técnica, que é isso que a Paula está falando, e essa técnica está a serviço de uma personalidade Entendi. bem formada. Larinha. Só comentando, porque caso contrário, é como se eu poderia colocar sabe aqueles stands de autoatendimento do McDonald's, do que for? Sim. Você coloca os critérios diagnósticos, depressão e ansiedade, Check. vai clicando, Sai um remedinho sai uma ali, receita. Não duvido que muitos sejam assim. São. Né? Tem países que funcionam, principalmente os países que têm uma medicina mais defensiva, como os Estados Unidos, por exemplo, eles são muito checklist, né? Sim. Ainda que, exemplo, a pessoa tem um quadro extremamente florido, mas são 5 critérios, a pessoa tem 4, por uma questão defensiva mesmo, legal, não pode fechar critério e tal. Então, não é medicina, né?